Em um bunker longe da cidade, o cientista diz que, a partir de hoje, seu nome é Zero e a organização Embrio é seu lar e seu lugar de origem. Ele deve esquecer seu passado, tornar-se o membro mais devoto da organização e fazer tudo pelos interesses dela. Zero está sentado em uma cadeira, e um homem lhe diz que ele não tem nada a esconder e que sua missão é cumprir as ordens da organização, estando pronto para dar sua vida em nome dela. Um homem de jaleco está ao lado de uma garota e diz que, mesmo que ele se torne um espantalho, ainda assim é obrigado a cumprir qualquer ordem. Uma garota com uma cobra na testa diz que agora ele deve responder à sua pergunta: quem ele é de verdade? Zero, com o rosto sem expressão, pensa: quem ele é? Seu nome é Ana. E antes de ser transferido para ali, ele era um booster de jogos. Sim, um booster ateu, odiado por todos os jogadores. Ele está sentado em uma cadeira, falando ao telefone, e diz que seu chefe não deve se preocupar, porque hoje ele o levará ao nível platino, e o preço continua o mesmo. Por um lado, ele fazia isso para se sustentar. Por outro, ele simplesmente amava jogar. Ele aparece no mundo do jogo, e seu apelido é Sedutor Louco. Um elfo chama e pergunta se realmente é ele. Ele se aproxima e diz que é repórter de um ônibus elétrico, perguntando se pode fazer uma breve entrevista. Com um rosto gentil, ele concorda com a entrevista. O repórter pensa que não esperava que ele concordasse tão facilmente, já que antes nenhum lutador tão misterioso havia aceitado com tanta facilidade. Ele balança a mão em frente ao rosto e diz que, na verdade, é um homem ocupado e que precisam ser mais rápidos. O elfo começa a se mover e diz que ele ficou em 47º lugar no torneio atual, e todos sabem que os 100 primeiros lugares são os participantes mais fortes e qualificados. Eles queriam saber se ele planeja se alistar no exército. Chá disse, com um olhar vazio, que nunca teve essa vontade. O elfo colocou uma caneta na boca e perguntou se poderia descobrir a razão de sua recusa. Ele colocou um dedo no rosto e disse que era um segredo, e que precisava contar outra coisa antes de falar sobre seus planos. Ele se aproximou do cinegrafista e perguntou se ele era a pessoa certa e se estava bem na imagem. Respirou fundo, cumprimentou a todos e perguntou, com um olhar satisfeito, se ainda estavam preocupados em chegar ao top 10 da arena. Estão irritados por ressuscitar um cadáver todo dia. Eles são saudados por um booster profissional, que oferece acumular ouro, subir de nível, vingar-se de inimigos e aumentar a reputação. Seus preços são acessíveis e ele oferece descontos. Ele é jogador profissional há 10 anos. Ele queria dizer seu ID, mas o repórter o interrompe e diz que boosters são proibidos pelos moderadores e que não podem mostrar isso no ar. Ele coloca o dedo no nariz e diz que aconteceu de novo. O elfo pensa que agora entende porque não havia informações sobre esse jogador. Chá tira os óculos e diz que não vê problema no boosting, pois ele é melhor que qualquer jogador profissional. Este ano, ele já boostou mais de 10 contas e até conseguiu entrar entre os melhores jogadores. O jogo no qual ele faz boosting é o Starse, jogado por mais de 10 milhões de jogadores. Você pode viajar para a Terra, o espaço e outras localidades da vasta Starse usando dispositivos de realidade virtual, nos quais ele se imerge completamente. Sendo um dos primeiros testadores e depois um fã do jogo, ele passou mais de 10 anos nele. Ele conhece todas as missões, todas as localizações e até onde estão os menores cristais, porque o Starse é mais real para ele do que o mundo monótono lá fora. Ele envia uma mensagem dizendo que a tarefa do cliente de melhorar o ranking e a reputação foi concluída e que ele pode fazer o pagamento. Ele se levanta da cadeira, pronto para encarar o próximo desafio, sem olhar para trás. E o cliente vê isso e o agradece. Xia pensa: é um novato. Isso deve ser fácil. 1000 yuan são depositados em sua conta. Ele coloca o capacete e diz que é hora de começar a trabalhar. Naquele tempo, ele pensava que sua vida seria tão simples e entediante por muito tempo. Ele ativa seu novo papel e diz que eles se encontrarão na cidade principal. A amostra de teste 24 foi injetada com o soro da Valquíria, e a reação começou após 2 minutos e 45 segundos. A amostra sobreviveu. Um raio o atinge, e ele se vê em uma mesa de operação. Ele ouve sirenes, olha para a própria mão, sente um cheiro de algo queimando e uma dor de cabeça. Ele limpa a garganta e pergunta onde está. De repente,
Vê um homem de jaleco branco correndo dele e dizendo que precisa avisar a senhorita Inferno que a amostra ganhou vida. Chá toca a cabeça e pergunta: ele realmente quis dizer o quando falou da amostra. O homem usa um walkie-talkie e diz que quer chamar a segurança para que controlem imediatamente a amostra. Chá vê vários guardas correndo em sua direção e pensa que esse é um começo bastante incomum para o jogo. Ele corre para o lado e percebe que, embora não saiba o que aconteceu, precisa fugir rapidamente. O guarda à sua frente balança seu bastão e o acerta. Chá pensa que há algo errado, pois, por alguma razão, ele sente 100% da dor. Mas o jogo tem um limite de apenas 40%. Em uma situação dessas, ele deveria se desconectar do jogo o quanto antes. O guarda balança o bastão novamente e o acerta. Ele diz que a amostra está sob controle e precisa ser levada para a jaula, pois o perigo foi eliminado. Chá senta-se na cela, segura a mão e pergunta: será que realmente paguei 300 para os desenvolvedores para o jogo quebrar de novo? Eles também deram uma garantia de 6 meses, mas isso não importa mais. É uma nova conta, de qualquer forma. Ele abre a janela do sistema e, com um olhar perplexo, pergunta: só tem informações sobre as características? Onde está o botão de sair? Ele olha para as características e pensa: por que diz que sou um modelo de NPC? E por que diz que é a primeira versão, se já fazendo há mais de 10 anos? Ele se olha no espelho quebrado, toca o rosto e pergunta: por que o rosto do personagem é tão parecido com o meu? Será que eu realmente me mudei para o Starse? Uma garota e vários guardas entram na sala. Ela pergunta se ele é realmente uma amostra viva. Ela se apresenta como a líder do inferno e diz que, se ele tentar fugir novamente, morrerá. Ele olha para ela, atônito, e pensa que ela é a Víbora Escarlate Inferno, a chefe da versão 1.0 do Matador de Novatos, apelidada de Irmã Destruidora. Ela se vira para o guarda e diz que o sangue da amostra precisa ser enviado para um exame, e ela quer ver os resultados imediatamente. Ele é levado pelos guardas, e ele pensa que Inferno é a Dama da Estrela Aquamarina e, a julgar pelos trajes dos NPCs, está é a organização êmbrio das versões iniciais do Starse. Agora ele tem certeza de que está no Laboratório Valk, onde foi criado um plano para o desenvolvimento de guerreiros superfortes. Esta é uma organização louca cujo objetivo é derrubar o governo. E, de acordo com o enredo, ele deveria ser submetido a uma lavagem cerebral e depois enviado como creche para o campo de batalha. Por que a transferência foi tão estranha e por que o começo foi tão ruim? O cientista diz que o exame de sangue não revelou peculiaridades e que parece que o período de irritabilidade já passou. O principal efeito da essência é a estimulação cerebral. Talvez, se abrirem seu crânio, a análise do cérebro lhes dê mais informações. Ela diz que isso não pode ser feito porque ele é o primeiro ser vivo. A amostra, e não há sentido em destruí-la ainda. O cientista concorda com um olhar insatisfeito e diz que, nesse caso, eles podem apenas observá-lo. Ela olha para baixo e diz que, para a segurança de todos, ele deveria ser submetido à lavagem cerebral primeiro. Os guardas o levam, e ele pensa que já sabia que haveria uma purgação. Parece que ele se complicou. Ele está apenas no nível 1, e os guardas ao redor estão pelo menos no nível 5, alguns até no nível 8. O pior de tudo é que a chefe Inferno está ali, e suas chances de fuga nem sequer existem. Não adianta pensar em escapar. Ele precisa, de alguma forma, evitar a lavagem cerebral. Uma ideia surge em sua mente. Ele olha para a estante de livros e pensa que as listas de leitura para assistentes de laboratório podem ajudá-lo. Ele estende a mão para o livro, mas os guardas apontam armas para sua cabeça e dizem que é melhor ele não se mover. O cientista os interrompe e diz que podem ver o que ele quer fazer. Shia suspira e pensa que seu plano funcionou, e agora o mais importante é não parecer perigoso para eles. Seu corpo é a primeira amostra bem-sucedida. Ele abre o livro, e o sistema o informa que ele começou a estudar os conceitos básicos de mecanização. Ele olha surpreso e pensa que não esperava que funcionasse, mesmo sendo um NPC, mas ele tem um sistema de jogador, o que significa que pode subir de nível como um jogador real. Os cientistas em Inferno o observam em silêncio, e ele pensa que, não importa o que faça, parecerá a eles que essas são peculiaridades da amostra. O cientista pergunta surpreso se ele está lendo o livro, então o soro aprimorou suas habilidades de aprendizado. Ela diz que eles alcançaram um sucesso inesperado e,
se ele se tornar um lutador genial, o valor de sua carne de canhão aumentará. Ela pergunta se ele preparou o equipamento para a limpeza cerebral. Ele responde que o sistema é bem-sucedido e está pronto para o procedimento. Um dos guardas diz que ele deve parar de ler e segui-lo. O guarda tenta tirar o livro dele e pergunta se a amostra estúpida gosta tanto de livros assim. Shia segura o livro e pensa que deve esperar, pois está quase terminando. De repente, o livro rasga, mas uma janela do sistema aparece dizendo que ele adquiriu habilidades ao estudar o livro. Ele pensa seriamente que teve sorte de conseguir a tempo. Eles chegam a outra sala, e o cientista diz que podem começar a limpeza cerebral. Shia está sentado, amarrado a uma cadeira, cerrando os punhos na tentativa de se libertar. O cientista sorri maliciosamente, olha para ele e diz que vai lamentar muito se estragarem essa amostra em comum. Ele pergunta a Inferno se pode realizar a autópsia antes da limpeza cerebral. Shia fica preocupado e pensa que ele é muito estranho, pois quer mexer no cérebro dele de forma exagerada. Inferno está de braços cruzados e diz que ele deveria falar menos, porque o mais importante é a confiança, e ele deveria começar logo. O cientista se aproxima do painel de controle e fica em silêncio por um momento, dizendo que mais cedo ou mais tarde Shia ainda cairá em suas mãos. Ele toca os interruptores e deseja boa sorte a Shia. Zero se contorce de dor, e o sistema informa que essa situação é muito perigosa e que ele precisa tomar uma decisão. Sua inteligência é de 5 unidades. A plasticidade espiritual dá mais 3. Sua determinação livre é de 8 unidades, mas não é o suficiente, e, em 15 segundos, seu cérebro será apagado. Para evitar a limpeza cerebral, ele precisa de 10 unidades de determinação livre, mas tem sorte de ter conseguido subir de nível, afinal ele adicionou 2 pontos de atributo livre à inteligência. Agora, a decisão é reiniciada. Sua inteligência é de 7 unidades, mais 3 unidades de plasticidade espiritual, e a determinação livre agora é 10 unidades. Ele escapou com sucesso da lavagem cerebral. E suando, ele pensa que teve sorte de ter conseguido a tempo, e a partir de agora, só precisa jogar o jogo deles. Eles o encaram em silêncio por um tempo, e ele pensa que é hora de testar suas habilidades de atuação. Ela se aproxima de seu rosto e diz que seu nome é Zero, e que a organização Embrião é sua casa, sua pátria, e ele deve esquecer o passado. Ele pensa que ela está perto demais, e isso definitivamente não parece um jogo. Inferno diz que tudo o que ele precisa fazer é não esconder nada e não machucar nenhum dos membros da organização. Shia pensa que ela é muito bonita perto dele e que já sentiu falta dela muitas vezes antes. Ela continua dizendo que a única coisa com a qual ele deve se preocupar é fazer tudo pela grandeza da organização, pois esse é o seu destino. Shia acha que a situação está ficando perigosa e seus pensamentos estão indo na direção errada. Ele precisa se controlar, não olhar, não se mexer, aguentar e não se revelar. Ela o questiona, perguntando quem ele realmente é. O cientista segura seu queixo e pergunta por que não há reação. Ele fez tudo conforme o padrão. Como isso pode ter falhado? Eles ficam surpresos ao ouvi-lo dizer, com o olhar vazio, que ele é Zero. O cientista comenta que a essência da Valquíria aumentou as habilidades de aprendizado de Zero, mas os efeitos colaterais da essência podem ter prejudicado sua conexão emocional com os outros. Inferno então afirma que, nesse caso, significa que o experimento falhou. O cientista discorda, dizendo que ela está errada em seus julgamentos e que isso é um sucesso. Afinal, por que a carne de canhão precisaria de sentimentos? Zero olha para eles com uma expressão satisfeita e pensa que eles estão sonhando se acham que ele se tornará apenas carne de canhão. Inferno se vira para o guarda e diz que eles precisam levar Zero para a área de descanso. O guarda responde que a sala de descanso para os lutadores experimentais ainda não está pronta. Inferno se retira e diz que ele pode ser levado para o quarto dela, pois a administração o transferiu para seus cuidados. Ele a observa, confuso, e pensa: por quê? Qual o motivo para ir para o quarto dela? Ele não deveria pensar em nada desse tipo, embora a ideia de viver no mesmo quarto que uma garota assim o deixe desconfortável. Ela está falando ao telefone e diz que a condição de Zero voltou ao normal. O líder pergunta se a lavagem cerebral foi concluída. Ela responde que estava presente pessoalmente, e tudo correu bem. Quais são os planos futuros de Zero? Ele responde que o objetivo da Valquíria é criar um guerreiro, e que ela precisa treiná-lo.
Inferno diz que gostaria de ver sua irmãzinha. Shia desvia o olhar e pensa que até esqueceu que ela tem uma irmã mais nova. O líder comenta que o acordo não era esse, e que ela só tem permissão para visitar sua irmã uma vez a cada 2 meses, então não deve ultrapassar os limites. Ela desliga o telefone em silêncio e soca a parede. Zero fica muito assustado e pensa que quase se esqueceu de que essa beleza também é muito forte. Inferno tira a roupa, e Shia fica extremamente constrangido, pensando no que ela está fazendo. Ela se aproxima dele, e ele pensa que precisa se acalmar. Ela coloca a mão no ombro dele, e ele pensa que não tem certeza se isso é sequer permitido. Ele precisa se controlar, pois, se ela perceber que ele não foi submetido à lavagem cerebral, ele não sobreviverá. Ela se afasta dele, e ele pensa que teve muita sorte por não ter sido descoberto. Inferno vai para o quarto e se deita na cama. Zero pensa que, aparentemente, só há uma cama ali. Que tipo de jogo ela está jogando? Ele se deita na cama dela e pensa que não tem outras opções e espera que eles consigam se acomodar juntos. Ela o chuta da cama contra a parede, e ele pensa que já esperava esse desfecho. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Inferno diz que, a partir de hoje, o treinamento de suas habilidades de combate começa, ou melhor, de combate corpo a corpo e tiro. Ela joga uma caixa para ele e diz que ele precisa vesti-la. Ela salta e lhe dá um chute no peito, e ele pensa que ela é rápida demais. Ela agarra seu braço, puxa-o para perto e acerta um joelho em seu peito. Zero cai no chão. Ela fica sobre ele e diz que ele precisa se levantar, pois eles irão repetir. Depois de derrotá-lo mais algumas vezes, ela vai embora, enquanto ele permanece caído no chão e vê que o sistema diz que ela está lhe ensinando os fundamentos do combate corpo a corpo, e seu progresso é de 5. Ele pensa que, como esperava, apesar de seu sistema ser como o de um NPC, ele pode subir de nível e aprender novas habilidades como um jogador. Agora ele pode ser considerado um jogador com sistema de NPC. Mais um pouco de tempo, e ele logo se tornará o personagem mais forte deste mundo. Um homem barbudo diz que ele precisa se levantar, pois as coisas não vão ficar assim. Ele é seu instrutor de tiro e o segundo em comando desta base, cujo nome é Balota. Ele joga uma arma para Zero e diz que há 10 balas dentro, e ele precisa mirar nas cabeças dos alvos. Zero vê os alvos se formando à sua frente e pensa que alvos em movimento para uma tarefa inicial são difíceis, e apenas campeões olímpicos conseguiriam lidar com isso. Ele segura a arma de forma desajeitada e atira nos alvos. Ele pensa que ainda não acertou nenhum alvo, embora isso não seja nada fora do comum, pois ele ainda não é forte o suficiente e suas habilidades são muito baixas. De repente, uma faca é cravada em sua mão. Ele segura a mão e pensa que dói muito, e que seu professor é louco por tê-lo esfaqueado. Ele o encara com o olho e vê Balota lambendo uma faca ensanguentada, dizendo que eles irão repetir até que ele complete a tarefa, e que ele o punirá com a faca. Ele quer ver quanto sangue Zero perderá hoje. Zero aperta o punho, o xinga e pensa que não poderá derrotá-lo agora. Além disso, NPCs não reencarnam, o que significa que ele só tem uma vida, e pelo futuro, ele terá que suportar. Balota passa o dedo na faca e ri, dizendo que ele errou de novo e que sua lâmina já está pronta para a punição. Zero continua sangrando e atirando, pensando que ele deveria rir enquanto pode, pois em breve ele o fará chorar. Ele é esfaqueado novamente, e o cientista comenta que Zero é um espécime muito bom, mas Balota não o valoriza. Ele diz que seria melhor se fosse entregue a ele para pesquisa. Inferno segura a cintura e diz que a organização não concordará com suas exigências. O cientista ri e diz que, quando a organização sugar todo o valor de Zero, eles mesmos o entregarão para ele, afinal, foi ele quem o criou, e Zero é sua criação. Zero entra na sala e vê Inferno sentada com uma toalha e diz que ele se saiu mal hoje. Ele a observa silenciosamente por um tempo e pensa que este ambiente é bastante crítico, e espera que ela não o puna com uma faca. Ela se levanta da cadeira e diz para ele se aproximar. Zero pensa que está acabado, mas ela já poderia ter se vestido até agora. Ela diz para ele se despir, e ele pensa que ela está ultrapassando os limites, porque tomar banho juntos é demais. Ela o olha com uma expressão de desagrado e pergunta se ele está congelado no lugar, incapaz de seguir ordens tão simples. Ela tira a camisa dele, e ele pensa que ela está sendo muito astuta e espera que ela não esteja testando.
Ela olha para o corpo dele e para suas cicatrizes, e ele pensa: o que ela está fazendo comigo? Isso está quebrando todas as regras, pois ninguém pode resistir em uma situação assim. Ela o observa com tristeza, suspira e diz que ele parece um covarde. Ele a olha em silêncio por um tempo, e então ela pega sua mão e diz que, se ele quiser viver, precisará se esforçar, afinal, se a organização achar que não precisa mais dele, ele será entregue para análise e autópsia cerebral. Ele sorri e pensa que é cedo demais para uma autópsia e que ainda não fez o suficiente. Ela o empurra para dentro da água e diz que esse é um fluido regenerativo e que ele deve ficar lá por 1 hora, pois todas as feridas estarão curadas pela manhã. Ele pensa, descontente, que achava que eles iriam tomar banho juntos. Ela se vira para ele e diz que ele pode ficar à vontade. Ela fica em silêncio na banheira e reflete que, embora ele seja um experimento bem-sucedido, isso não significa que ele viverá a vida inteira, pois a organização embrião continuará a criar novos espécimes e a realizar mais experimentos. Ele, com um olhar sério, pensa que tem pouco tempo e precisa se tornar mais forte o mais rápido possível. Depois de um tempo, Vion caminha ao lado de Hel pelo corredor do bunker e diz que, no dia seguinte, irá à administração pedir permissão para dissecar Zero, e ele não acha que desta vez será recusado. Ela diz que a organização o recusou apenas na semana passada e que ele deveria esperar um pouco mais. Ele, sorrindo, pergunta se ela realmente se apegou ao espécime. Pois, do contrário, por que ela o está impedindo? Será que desenvolveu algum tipo de sentimento por ele? Ela responde que isso é impossível e vai embora. Vion, por sua vez, diz que, nesse caso, ela não deveria se intrometer em algo que não é de sua conta, pois ele sabe muito bem o que está fazendo. Hel e Zero estão sentados à mesa, e ela lhe diz para parar de mexer na arma, pois está danificada e emperra, então é melhor jogá-la fora. Ele a observa em silêncio por um tempo, e ela diz que não há necessidade de tratá-lo como se fosse uma criança, pois coisas inutilizáveis são lixo, e lixo deve ser descartado. Se ele não conseguir amadurecer, ele mesmo será jogado fora. Ele olha para a arma que colocou sobre a mesa e diz que conseguiu consertá-la. A janela do sistema mostra que ele completou a restauração mecânica básica. Ele pensa que desmontar objetos pode lhe render pontos de experiência, e é uma pena que não haja tantos por perto. Mas, se ele conseguir mais mecanismos, ela o olha surpresa e pergunta se ele realmente conseguiu consertá-la. Algum tempo depois, na rua, Hel está ao lado de Zero segurando uma arma. Ela dispara, mata um pássaro e, enquanto digita no telefone, diz que informou ao chefe, que deu a ele permissão para entrar no arsenal. Já que ele gosta de mexer em mecanismos e armas, talvez esse seja o lugar certo para ele. Ele pensa que montar e restaurar mecanismos permitirá que ele ganhe experiência, e isso é exatamente o que ele precisa. A oportunidade de entrar no arsenal é algo com o qual ele nem sequer sonhava. Algum tempo depois, eles desceram no elevador, e Hel diz que este é o arsenal da base local. Zero olha em volta e pensa se isso realmente faz parte do treinamento de combate da organização embrião, pois há tantas armas ali que ele nem consegue imaginar quanta experiência ganhará com isso. Ele poderá subir vários níveis, algo de que realmente precisa agora. Ela diz que, já que ele gostou daquele livro sobre mecanização, ela encontrou para ele. Ponto mais desses livros, e ele precisará lê-los quando tiver tempo. Após algum tempo, no quarto de Hel, ela se despe e pergunta com um olhar irritado por que ele voltou. Zero a observa com um olhar confuso, em silêncio. Ela, envergonhada, diz que ele é um homem e não é apropriado morar com ela. Além disso, eles prepararam um dormitório para ele no arsenal, e agora ele dormirá lá. Ele pensa, será que ela só pensou nisso agora? Ela aponta para a porta e diz que ele deve ir para o arsenal. Ele pensa tristemente que, aparentemente, sua vida ao lado de uma beleza como aquela terminou muito rápido. Ela cruza os braços sobre o peito e, com um olhar insatisfeito, diz que, a partir daquele dia, ele praticaria pela manhã no pavilhão de treinamento e que o esperaria lá. Ela também disse que ele deveria pegar aquela arma com ele, já que foi ele quem a consertou, e agora ela pertence a ele. Ele a pega e sai. Ela deseja boa sorte e diz para ele sobreviver no arsenal. Zero está sentado à mesa com uma mira nas mãos que está consertando.
O sistema pergunta se ele quer gastar 200 pontos de experiência na profissão de mecânico iniciante. Ele confirma e o sistema informa que ele atinge o nível 3 na profissão de mecânico iniciante. Para isso, ele ganha mais 12 de força, 1 de inteligência, 1 de resistência e 2 pontos de atributos vazios. Ele fecha as mãos em punho e diz que subir de nível traz muitas vantagens, e que em 2 dias alcançou o nível 3, mas para sair dali precisará de mais 6 meses. Zero sorri disfarçadamente e pensa que, até lá, ninguém o deterá. Algum tempo depois, no campo de treinamento, ele cai no chão e Hel pergunta-se, em quase 3 meses, isso foi tudo o que ele conseguiu. Ele se levanta segurando o peito e pensa se realmente deixará que ela descubra o que ele de fato alcançou. Ela estende a mão para ele e diz que Vian contatou os superiores novamente para investigá-lo, embora a organização não esteja com pressa de tomar uma decisão. Será que ele realmente acha que eles vão permitir que ele desperdice os recursos da organização com seu estado inútil? Ela o encara com uma expressão séria e pergunta quanto tempo mais ele acha que pode durar. Zero a olha com um semblante impassível e pensa que já esperava por isso. Algum tempo depois, ele está na oficina, desmontando algumas peças e refletindo sobre o fato de que desligaram as câmeras do local. Isso significa que a organização Embrião decidiu que não precisa mais dele e não será mais necessário vigiá-lo 24 horas por dia. Ele pega um container, tira uma arma e pensa que, agora, desmontar mecanismos não lhe dá quase nenhuma experiência, e é hora de tentar melhorar os objetos. Ele tem certeza de que já tem experiência suficiente para essas brincadeiras, mas, mesmo ao aprimorar objetos, precisa devolvê-los ao estado original, pois não pode deixar que os outros descubram sua habilidade. Alguém bate à porta. Ele olha questionando em sua direção e esconde a arma. 3 caras entram, e um deles tem o número 1 gravado nele. Ele diz que a organização está decepcionada com Zero e, a partir de hoje, seu financiamento foi cortado em 80%. Zero o observa em silêncio por um tempo e pensa que, pelas roupas, é óbvio que ele é o espécime número 1, o segundo sobrevivente depois de Zero. Ele se aproxima e diz que ouviu falar que Zero foi uma amostra criada antes dele, e que a organização gastou muitos recursos com ele, mas ele só fica mexendo no lixo. Ele agarra Zero pelo colarinho e diz que ele é um experimento fracassado e que colocá-lo no lugar de Zero foi a melhor decisão da organização. A ideia é que ele pensa que essa amostra já foi completamente doutrinada, e a organização é tudo o que ele tem, então ele não deve interferir, senão acabará se entregando. O primeiro manda os trabalhadores tirarem algumas de suas coisas da oficina. Ele é um exemplo do que a Valkyrie esperava ao criar as amostras. Ele tem tudo: talento para lutar, um corpo forte e uma alta velocidade de aprendizado. Ele é o melhor lutador. Os guardas que passam olham para eles com sorrisos, e um diz que eles são inúteis, estão sendo experimentados e transformados em bucha de canhão. Seus cérebros também foram completamente apagados, tornando os lutadores obedientes. É melhor morrer do que viver assim. Outro guarda diz que ele não deveria falar tanto sobre isso. Ele pergunta: os cérebros deles foram apagados de qualquer maneira, que diferença isso faz para ele? Zero se vira e pensa que cada um dos guardas olha para eles como gado. O primeiro dá um tapinha na cabeça dele e diz que é hora de se despedirem. Ele vai embora, e Zero pensa que, se falarmos sobre a organização Embryo, então as amostras são apenas bucha de canhão e armas. Agora ele se pergunta que tipo de expressão estará no rosto deles quando sua própria amostra os destruir. Bala, Vian e Hel estão na sala, e uma chamada de áudio está na tela. Ela queria dizer algo, mas é interrompida pela voz na chamada, que diz que farão como Vian disse e autoriza a autópsia. Ele sorri, se curva e diz que é grato ao seu senhor. Bala afia sua lâmina e comenta que foi um brinquedo interessante, mas que não brincou o suficiente, por isso sente pena. Hel aperta o punho e olha tristemente para o chão em silêncio. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Zero está em posição defensiva e pensa que algo está errado. Ela o acerta no peito, e ele pensa que ela está sendo muito agressiva. Naquele dia, Hel grita que ele deveria se defender e contra-atacar. Ela se movimenta rapidamente e o acerta no rosto com a mão, e logo em seguida o chuta. Ele voa para trás com o golpe e pensa que está doendo muito, sem entender o que fez de errado. O sangue escorre de sua boca, e ela grita que ele deveria atacar agora. Não tomou café da manhã hoje? Ela pergunta. Zero se limpa,
Encara seus machucados e pensa que normalmente tudo é muito mais fácil. Mas ela o deixa descansar por um momento. Ele fica novamente em posição defensiva, suas pernas tremem, mas ele finca o pé no chão e avança contra Hel. Ela desvia do golpe, segura sua mão e comenta que os golpes dele são muito suaves. Ela o joga para longe e pergunta se essa é realmente sua consciência e desejo de sobreviver. Ele gira com a força dela, e ela o segura, se preparando para golpeá-lo novamente. Ele inclina a cabeça para trás e pensa que talvez ela tenha parado de bater nele, porque se ele for atingido de novo, vai morrer com certeza. Ela para e o olha em silêncio por um tempo, então comenta que acha engraçado, pois esperava mais dele hoje. Ela diz que ele pode dormir, e que amanhã talvez não precise voltar, porque este é o fim. Ele a olha com um semblante cansado e pergunta por quê. Ela abaixa os olhos e responde que amanhã eles vão abri-lo. Ela vai embora e, no fim, diz que nada pode ser mudado antes do fim. Ele fica em silêncio por um tempo e então pensa que esse dia chegou. E agora está claro por que ela está tão temperamental hoje. Ela simplesmente não consegue ficar observando, desejando mexer na cabeça dele. Então decidiu espancá-lo até quase a morte. As mulheres são estranhas, afinal. Ele se senta de joelhos e se apoia nas mãos, pensando que nesses 6 meses ela foi a única que o considerou um ser vivo e uma pessoa. Os outros o viam apenas como um idiota e bucha de canhão, zombavam e o torturavam. Ele já não se apoia mais nas mãos e pensa que eles acham que, por ser um modelo experimental, ele não vai reagir e consideram isso normal. Mas ele lembrou de cada gota de sangue derramado. Ele limpa o sangue do rosto e pergunta se eles realmente acham que, depois de tudo isso, ele vai morrer tão facilmente. Algum tempo depois, na oficina, ele está sentado à mesa e pensa que isso é tudo o que ele conseguiu reunir em meio ano, e esse tempo passou para ele como um mês de vida comum. Embora ele não tenha lutado ou matado inimigos, não tenha completado missões para aumentar de nível, ele compensou o aumento de nível nas realidades limitadas da classe de mecânico e conseguiu ganhar muita experiência sentado em uma sala. O sistema mostra que sua quantidade atual de pontos de experiência é de 600.000 e pergunta se ele deseja aumentar seu nível. Ele pensa que cada personagem pode possuir um número ilimitado de profissões, mas a cada 20 níveis há uma tarefa problemática, e para continuar subindo de nível é necessário completar uma missão especial. O sistema informa que o nível da profissão de mecânico novato foi aumentado para 10, o que lhe deu 30 de força, 1 de inteligência, 1 de resistência, 2 atributos vazios e 1 ponto de potencial para mudar de profissão. Ele não tem as condições necessárias, pois para avançar acima do nível 20 ele precisa adquirir certos conhecimentos da profissão de mecânico. As restrições gerais de nível máximo mudam com novos patches, e na primeira versão o nível máximo do personagem é 60. Ele olha para a mensagem do sistema com uma expressão séria e pensa que sua tela indica que seu nível é ilimitado, e isso significa que ele tem um poder que excede o de qualquer jogador. A mensagem diz que o nível de recuperação de mecanismos foi elevado para 10, a atração inicial por mecanismos foi aumentada para o nível 3, o combate corpo a corpo básico foi elevado para o nível 6. Ele ganha uma nova habilidade, chamada de Ushina, que é um estrangulamento doloroso. O tiro básico foi elevado para o nível 6 e ele recebeu uma nova habilidade chamada Tiro Preciso. O nível do personagem é 20 e não há restrições para continuar subindo de nível. Ele toca a janela do sistema e pensa que tem certeza de que a próxima etapa é uma aposta. Os blueprints, planos azuis, são telas azuis usadas na classe de mecânico para criar armas e mecanismos. Criar planos é a habilidade mais importante da classe de mecânico. 60 tipos de conhecimento podem ser combinados entre si para criar um mecanismo, e cada combinação contém muitos desenhos. Porém, após combinar os conhecimentos, só é possível estudar uma direção de desenhos por vez. Mesmo ao fundir conhecimento e experiência, o jogador perde pontos, pois há uma chance de que outro desenho seja criado. Por isso, essa etapa é chamada de desenhos de aposta. O sistema pergunta se ele realmente quer fundir. Ele pressiona o botão de confirmação, e o sistema informa que a fusão foi bem-sucedida e o parabeniza pela criação do planador Cloud Kalov. Ele acena com a mão e diz que isso não é o que ele precisava. O sistema oferece outro desenho e o parabeniza pela criação de uma mão assassina artificial. Ele olha com descontentamento e diz que esse é novamente o desenho mais inútil,
e ele precisa. Outro. Ele aperta o punho e diz que logo ficará 100 pontos de experiência. Ele continua a criar desenhos. Mais uma vez, pressiona o botão de confirmação. Ain olha para ele com esperança e vê que a fusão foi bem sucedida. Ele bate na mesa e diz que é exatamente o que ele precisava. Luvas mecânicas aparecem em suas mãos, e o sistema o parabeniza pela criação de um exoesqueleto leve. Ele diz com um olhar sério que hoje eles aprenderão o que significa criar o próprio inimigo. Algum tempo depois, na base, Hel mantém as mãos cruzadas sobre o peito e fica ao lado das amostras. 3 pessoas saem do helicóptero, e uma delas diz que é da terceira equipe, Coruja. Eles colocam as mãos no peito e ele diz que é o capitão da equipe, e seu código de chamada é o IN. Ele olha para frente e diz que receberam ordens para transportar a amostra Valkyrie. A equipe de Hel passa por ele e diz que eles devem fazer o que têm que fazer. Há um SUV na garagem, e ela levará o helicóptero deles, então eles não devem desperdiçar seu tempo. O helicóptero decola, e Zero pensa que a cada 2 meses ela deixa a base. E hoje ela saiu logo pela manhã. É ótimo que ela não esteja por perto, porque, se estivesse, ele estaria em apuros. Ele pensa que o momento chegou, e é para isso que ele tem se preparado e suportado todo esse tempo. Ele está na porta e diz que hoje sairá dessa prisão, pois Vayan virá buscá-lo. Esta é a última e única chance de escapar. Ele vai até a cadeira e vê que há uma foto no chão ao lado dele. Ele pergunta o que é isso, pega a foto, olha para ela e pensa que é a irmã mais nova de Hel, chamada Aurora. Ela também tem superpoderes, mas é o completo oposto de Hel. Aurora possui habilidades regenerativas e de cura extremamente fortes, capazes de prolongar a vida e, além disso, ressuscitar os mortos. Ele se lembra do passado no beta teste e diz que, no final da versão 1, a organização Embryo criou uma enorme quantidade da essência da segunda vida a partir do corpo de Aurora, o que enfureceu tanto Hel que ela começou a destruir tudo à sua volta. Nesse momento, ela foi apelidada de Deusa da Morte. Ele recebe uma mensagem de que a missão foi iniciada, e o sistema escreve que essa é uma história sombria e sangrenta. A organização Embryo e essa revolta eram tabu nos 6 países da Estrela Azul, é assim, um mistério para os jogadores. Existem segredos no passado de Hel. Será que ela é realmente leal à organização Embryo? Agora ele tem algumas evidências e precisa continuar investigando. Ele pode se surpreender com o que vai descobrir, mas, claro, ele também pode vender essas informações para quem precisa ou mantê-las em segredo. A escolha é dele. Ele aperta o botão de aceitar a missão e diz que, já que estão depositando esperanças nele, desta vez ele fará algo. Uma voz soa nos alto-falantes dizendo que Zero precisa ir ao salão central agora para receber uma ordem, e que o Gu do salão central precisa levá-lo ao laboratório. Ele presta atenção nisso e pensa que é a voz de Vayan. Ele coloca a foto no bolso e pensa que lidará com Aurora quando sair daqui. Ele olha para fora. Atrás da esquina, ele vê uma câmera pendurada na parede e pensa que toda a base está sob vigilância, tornando muito difícil se mover sem ser notado. Zero corre pelo corredor e reflete que, nesse caso, a sala de controle será seu primeiro alvo. Algum tempo depois, na sala de controle, guardas quase mortos estão espalhados pelo chão, e Zero, ensanguentado, está parado no centro. Ele olha para a sala com uma expressão séria e diz que o olho que tudo vê foi eliminado, e seu próximo alvo é Vayan. 20 minutos depois, no laboratório pessoal de Vayan, o guarda informa que a amostra de Zero chegou. Ele responde que isso é muito bom e que deve ser trazida até ele. Quando Zero entra na sala, Vayan está segurando um bisturi na mão e comenta que finalmente chegou, pois, ao abri-lo, ele será capaz de entender como Zero se diferencia das outras amostras. E quando ele descobrir a razão, o corpo de Zero se tornará um troféu em seu laboratório. Ele estende a mão para pegar suas ferramentas e comenta que tem muitas lembranças da primeira amostra. O guarda cai no chão, espancado, e Vayan, com uma expressão confusa, pergunta por que o guarda está morto, já que uma amostra com a mente limpa não pode matar seus próprios aliados. Um Zero ensanguentado coloca a mão na cabeça e o cumprimenta. Vayan, com uma expressão séria, diz que nos últimos 6 meses não houve problemas, então é difícil entender o que aconteceu. Zero pega uma faca, e Vayan o observa com uma expressão intrigada, dizendo que isso não deveria estar acontecendo. Zero avança e o apunhala.
Vayan pergunta como isso é possível. Virando-se para a câmera, ele afirma que agora irá morrer. Zero, com o rosto tranquilo, responde que vai matar todos na sala de controle. Vayan cai de joelhos, segurando sua ferida, com uma expressão assustada, e pergunta se Zero esteve fingindo durante todos esses 6 meses. Zero o olha com curiosidade e pergunta o que ele acha. Vayan, em choque, diz que isso é impossível, que Zero não poderia ter enganado a todos. Zero sorri de lado, levanta a faca e diz que nada é impossível. Ele balança a faca e acerta Vayan nas costas. Vayan, morrendo, pergunta como ele pode fazer isso, afinal, ele é seu criador. O corpo de Vayan permanece no laboratório, enquanto Zero olha para o mapa em sua mão e pensa que finalmente o conseguiu. Em toda a base, apenas 3 pessoas têm acesso a todas as portas, e Vayan era uma delas. Ele imaginou uma situação onde estaria contra a parede com uma arma apontada para ele e concluiu que, se for diretamente até as portas, certamente não conseguirá escapar, e o jogo acabará em 10 segundos. Então, ele se disfarça com o uniforme de um guarda e pensa que não cometerá esse erro. Andando pelo corredor, ele reflete que seu principal plano é cortar as comunicações, o que precisa ser feito em poucas horas. O equipamento de comunicação está 3 andares abaixo, atrás de uma parede, e ele terá que usar um mecanismo para atravessá-la. Para isso, precisará voltar ao 2º andar. Na base, há algumas pessoas que podem reconhecê-lo. Hell, número 1, Vayan e Balota. Os 2 primeiros não estão na base, e Vayan está morto. 2 guardas passam por ele, e Zero pensa que os outros nem o notam, mas será um problema se ele encontrar Balota. De repente, Balota o agarra pelo ombro e pergunta de que grupo ele é e por que nunca o viu antes. Zero começa a suar, encarando Balota em silêncio por um momento, pensando que não esperava encontrá-lo tão rapidamente. Ele abaixa a aba do boné sobre os olhos e diz que é um novo integrante do grupo B. Balota o encara, confuso, e pergunta quando enviaram novos recrutas e por que ele não foi informado. Além disso, ele acha que já ouviu essa voz em algum lugar antes. Balota saca sua arma e diz que Zero terá que mostrar sua. Zero segura a lâmina atrás das costas e diz que está pedindo para ele não fazer nada, porque não quer recorrer ao plano B. Ele abaixa a cabeça e pergunta de que plano está falando. Zero salta em sua direção com a lâmina e diz alto que há muito tempo queria dizer que ele deveria consultar um psiquiatra. Ele se defende com a mão, olha para Zero com uma expressão séria e pergunta se aquele é mesmo Zero. Vários guardas chegam, e um deles diz que precisam atirar. Zero levanta o braço para golpear e pensa que, em 2 segundos, ele pode alcançar a sala com o mecanismo. Ele dá um soco no rosto de um dos guardas e calcula que vai demorar 3,7 segundos para o robô se recuperar do golpe. Ele lança o guarda em direção aos outros, corre na direção oposta e pensa que 3 guardas não podem machucá-lo em 4,2 segundos e que o reforço chegará em 25 ou 35 segundos. Zero entra na sala, e Balota o segue, perguntando se ele realmente decidiu se esconder ali, insinuando que essa era a pior escolha. Balota para na entrada da sala e comenta que Zero é inexperiente. A porta se abre, e Balota, com uma expressão confusa, observa. Quando a porta se abre um pouco, um flash surge, e a porta explode. Zero aparece no corredor, vestindo um exoesqueleto. Balota, surpreso, pergunta o que está acontecendo e o que Zero está vestindo. Zero, com uma expressão séria, responde que agora chegou a sua hora. Ele atinge Balota no peito, perfurando. Balota pergunta como isso aconteceu. Zero arranca o coração dele, olha para ele em silêncio por um momento, e então diz que, em 6 meses, esfaqueou Balota 420 vezes. Ele gostaria de saber o que Balota sentiu quando foi punido por sua crueldade, e lamenta que ele não possa mais responder. Uma sirene soa, e os guardas correm para os corpos. Um deles diz que o chefe, Balota, foi morto. Ele segura o rádio nas mãos e informa que não há resposta da sala de controle, e que precisam relatar isso urgentemente a Vayan. Pelo rádio, a equipe se informa que encontraram o corpo do Dr. Vayan. Soldados com máscaras e armas dizem que ninguém deve entrar em pânico, que precisam encontrar o inimigo, e que o fogo está autorizado. A equipe A deve ir para o arsenal, a equipe B verificar a sala de controle,
enquanto a equipe C deve ir para o laboratório proteger as amostras, e a equipe D precisa ir para o portão principal. Os guardas são arremessados para trás por uma explosão, e o rádio cai no chão. A pessoa no rádio pergunta o que foi aquele som. Uma sala à esquerda dos guardas explode, e um dos guardas, segurando um rádio, pergunta como estão e o que foi aquele barulho. Zero pega o rádio e diz que parte da equipe se morreu devido a ferimentos graves, que eles bloquearam o alvo no laboratório e que conseguiram atirar nele, precisando urgentemente de ajuda. Uma voz responde pelo rádio, dizendo que entendeu e que a equipe B chegará em breve. Zero sorri maliciosamente e coloca armadilhas pela sala. Quando o reforço chega, as armadilhas são ativadas. Zero corre para fora da sala, e uma explosão ocorre atrás dele. Os soldados que estavam no andar de baixo perguntam o que está acontecendo lá em cima. Ele levanta a mão e diz que eles devem permanecer ali, enquanto o resto deve segui-lo. Ele se vira, olha surpreso e pergunta por que abriram o portão. Um homem está parado próximo à saída, e outro guarda pergunta como ele conseguiu abrir o portão e quem ele é. Zero salta para fora do portão, tira o boné e diz: "Tchau, pessoal." Os guardas gritam atrás dele, perguntando se era realmente Zero. Ele usa o cartão de acesso no terminal, e um som. Um som vem do portão indicando que ele foi fechado. Os guardas batem as mãos no portão e dizem que Zero o trancou do lado de fora, permitindo que ele escapasse. Zero está do lado de fora, esticando os braços e as pernas, comentando que realmente sentia falta do ar fresco. No helicóptero, Hel está voando e diz que isso é impossível. Informam-na pelo rádio que tudo aconteceu de verdade e que ela precisa retornar imediatamente à base. Ela soca o assento e pergunta sobre sua irmã. A voz no rádio responde que ela precisa ficar quieta, pois não tem o direito de negociar com ele. A ligação é cortada, e ela fica em silêncio por um tempo, depois diz que precisam voltar para a base. Olhando para baixo, Hel comenta que, no final, Zero estava fingindo o tempo todo. Mais tarde, algumas pessoas estão dirigindo um carro, e uma delas diz que a estrada chegou ao fim, o carro não pode ir mais longe, então precisarão continuar a pé. Ele também menciona que não acredita que Zero tenha corrido muito. Eles saem do carro, e um deles diz que Zero é apenas um pequeno espécime, e enviar um grupo por causa dele é uma tolice. Ele sente que eles nem são considerados como pessoas. O homem tira o boné e os óculos, dizendo que faz tempo que não recebem missões, e pelo menos hoje podem se aquecer. O primeiro a capturar o espécime fugitivo receberá como recompensa meio-dia de descanso, pelo qual ele dá 30 minutos. Zero está escondido atrás de uma árvore e pensa que 3 carros foram enviados atrás dele. Sob a cobertura da noite, será difícil para eles o encontrarem. Um tiro passa voando perto dele, quebrando parte de seu exoesqueleto, e ele percebe que foi descoberto e que eles têm dispositivos de visão noturna, então precisa diminuir a distância entre eles. Ain sai correndo de trás da árvore, pensando em como se aproximar. Ele decide gastar os pontos de experiência restantes em combate corpo a corpo, pois lutar com guerreiros treinados será muito mais difícil. Outro disparo passa perto dele, e Zero se esquiva, correndo na direção do atirador. Ele pega uma pistola das costas e atira, mas Zero desvia dos tiros e joga o inimigo contra uma árvore com a mão. O sistema informa que ele matou um soldado da unidade de forças especiais SOA, por isso, ganha 1.500 pontos de experiência e 3 granadas. Ele pensa que isso não é nada mal. De repente, outros soldados começam a atirar nele, e um deles diz que a situação está ruim, pois Zero matou o 4º soldado. Zero se lança para o lado e comenta que eles precisam experimentar isso. Os soldados se esquivam da explosão, e Zero recebe uma mensagem do sistema informando que matou 2 combatentes e ganhou 3.000 pontos de experiência. Ele pensa: será que eles realmente decidiram atirar em mim? Um dos soldados segura uma granada e diz que precisam lançá-la nele. A granada explode, e eles se aproximam do local da explosão. Um deles comenta que talvez Zero tenha morrido. De repente, a mão de Zero aparece por trás de uma árvore. Ele carrega sua arma e dispara. Um soldado percebe e grita que todos precisam se proteger. Zero atinge vários soldados, faz um gesto com os dedos e diz que matou 3. O soldado sobrevivente se levanta e pergunta como um espécime comum conseguiu matar todo o esquadrão. Ele olha ao redor com uma expressão séria e, com os olhos brilhando, caminha em frente,
dizendo que hoje ele matou as pessoas erradas. Zero está descansando, encostado em uma árvore, e o sistema informa que a armadura do exoesqueleto leve está reduzida a 10%. Ele pensa que praticamente não tem mais armadura, nem munição, e que sua força está se esgotando, então precisa terminar a luta o mais rápido possível. Ele percebe um soldado sobrevivente correndo em sua direção e saltando para atacá-lo. O soldado tenta acertá-lo com uma faca e grita para Zero morrer. Zero se esquiva do golpe, empurrando-o. Ele salta sobre o soldado e o derruba no chão. O soldado o chuta para longe, e Zero pensa que lutar contra ele está sendo bem difícil. O soldado aperta o punho, ajoelha-se, apoiando as mãos no chão, e diz que, por ter subestimado Zero, seus companheiros morreram, e por isso ele não conseguirá viver em paz neste mundo. Ele aperta a faca em sua mão e, levantando-se, declara que, antes de tudo, vai mandar Zero para o inferno com suas próprias mãos. Ele avança contra Zero com um grito, mas Zero se defende com a mão, e o soldado perfura o exoesqueleto. A mão de Zero solta faíscas, e o soldado, tentando puxar a faca, diz que ela está presa. Ele fica surpreso e vê Zero apertar o punho, acertando-o no rosto. Com o impacto, o soldado cai no chão, e sua mão se quebra. O sistema notifica que Zero matou o capitão das forças especiais e ganhou 3.000 pontos de experiência. Ele se coloca de pé sobre o soldado e recupera o fôlego. O sistema avisa que a armadura do exoesqueleto leve está em 0%, e o equipamento foi destruído. Zero retira os restos da armadura e diz que o exoesqueleto está completamente destruído, mas o mais importante é que ele ainda tem o projeto, e quando conseguir materiais, poderá criar um novo. Ele olha para a distância e comenta que a ajuda da organização Embrio chegará em breve, então é hora de ir embora. A floresta parece imensa, e ele não sabe exatamente para onde ir. Mas primeiro precisa encontrar um lugar habitado, criar um mapa e seguir em frente. No salão principal da base da organização Embrio, o chefe está sentado à mesa, cercado por várias pessoas. Ele diz que um experimento fracassado foi capaz de matar 30 guardas armados, destruir os dados do laboratório, eliminar a unidade especial e ainda por cima se livrar de Vanya, além de ter conseguido escapar ileso. Quem eles acham que ele é? Pergunta furioso. Diante dele está um guarda, que se curva e diz que o soro de Valquíria, injetado no corpo do Amostra Zero, resultou em efeitos colaterais imprevisíveis. O soro deu a ele o talento de mecanização e um nível incrivelmente alto de inteligência. Com os pés sobre a mesa, o chefe pergunta se o guarda está realmente querendo dizer que a lavagem cerebral não funcionou. O guarda, com culpa no olhar, responde que provavelmente isso é verdade, mas que o Amostra Zero não apresentou anomalias nos primeiros 6 meses, e talvez ele estivesse fingindo, enquanto secretamente desenvolvia um plano de fuga. Hell comenta que conhece o poder de combate de Zero e não acredita que ele tenha se tornado tão forte tão rapidamente. Para ela, parece que Zero despertou habilidades especiais. O chefe, furioso, manda parar com essas bobagens e diz que não quer mais ouvir desculpas. Ele ordena que, até erradicarem completamente as anomalias do soro de Valquíria, não devem criar novas amostras. Além disso, ele exige que limpem o cérebro de todas as outras amostras, pois não quer que um novo Zero apareça. Número 1 olha para ele com descontentamento e se pergunta por que sua lealdade está sendo questionada. Ele se apresenta com as outras amostras, coloca a mão no peito e diz que está pronto para liderar a equipe que destruirá Zero. O chefe acende um cigarro e concorda, dizendo que ele deve trazer o Amostra fracassado de volta para a base, vivo ou morto. Na floresta, no fundo das árvores, uma fumaça é visível. Um frango está sendo assado no fogo, e Zero o gira em um espeto, dizendo que já está nesta floresta há 7 dias e que sua comida e água acabaram. Ele se considera sortudo por suas feridas não terem inflamado. Ele sente que os muitos pontos de resistência estão começando a cobrar o seu preço. Ele arranca um pedaço do frango, come e pergunta quando sairia dessa enrascada, pois ele não é o BRGRYLLS para sobreviver na floresta selvagem. Gostaria de chegar logo a algum lugar habitado e se recompor. Ao pisar nas folhas próximas, ele olha ao redor com desconfiança, quando de repente uma rede voa em sua direção. Atrás de uma árvore, surge um homem com uma arma, que se aproxima de Zero e aponta a arma para ele, dizendo para não se mover.
O homem se posiciona acima dele e ordena que ele entregue tudo de valor. Zero, ainda sob a rede, o encara com uma expressão séria e pensa: ele é mesmo um ladrão. Com raiva, o homem pergunta por que Zero está olhando para ele daquele jeito. Zero o agarra pelo colarinho, acerta-lhe o estômago, e o homem cai de joelhos, pedindo desculpas por não ter percebido o que estava fazendo. Tremendo, ele implora perdão, reconhecendo sua culpa. Zero pega a arma do homem e pergunta se ele decidiu confessar só agora. Observando que o cano da arma está tão torto que, se ele disparasse, acabaria atirando em si mesmo, Zero zomba dele. O homem, trêmulo, admite seu erro e pede desculpas novamente. Zero olha para ele com sarcasmo e pergunta exatamente de que ele está arrependido. Após um breve silêncio, o ladrão responde que deveria ter trazido uma segunda arma. Rindo, Zero comenta que ele é realmente engraçado e que foi uma boa piada. O homem começa a rastejar para longe, dizendo que, se Zero não estiver zangado, ele deveria sair dali o mais rápido possível, pois não consegue fazer nada melhor do que isso. Zero o agarra novamente e pergunta se ele realmente acha que, só porque o prendeu em uma rede, poderá escapar tão facilmente. Como defesa, o homem revela onde fica a cidade mais próxima, dizendo que fica a cerca de 1 quilômetro a leste, onde todos os tipos de vagabundos se reúnem, e implora para ser liberado. Zero, apertando a mão, faz o homem desviar o olhar, mas então solta sua mão e lhe dá um leve tapa na testa com os dedos, dizendo que, na verdade, ele não é tão forte assim, mas que deveria fugir dali e parar de fazer coisas desse tipo. Algum tempo depois, Zero chega a um acampamento de vagabundos. Ele anda pelo local e vê um velho ao lado de um carro, que o convida a olhar seus produtos, afirmando que está em liquidação de artigos de alta qualidade e que a troca é por escambo, sem enganação. Zero pensa que o escambo seria conveniente, já que não tem dinheiro algum com ele. Remexendo em sua mochila, Zero diz que precisa de um mapa, 3 baldes de água e 5 quilogramas de comida, preferencialmente carne ou pão. Ele mostra algumas balas na mão e propõe pagá-las com elas. O vendedor, surpreso, olha para as balas, examina a mochila de Zero e, com um sorriso malicioso, afirma que essas balas não são suficientes para tudo o que ele quer e que cobrará 150 cartuchos. Zero, irritado, aperta o punho e diz que o vendedor está cobrando um pouco a mais. O homem, olhando de cima para baixo, afirma que, dentro de um raio de 50 quilômetros, não há outro acampamento, então, se Zero não tiver dinheiro, não precisa comprar nada. De repente, tingido na cabeça com um cano, e um homem diz que Kilo está enganando as pessoas novamente, pois a vida na floresta é dura e ele não deveria agir assim. Kilo, segurando o local onde foi atingido, protesta, dizendo que Anjunho interferiu, pois ele quase havia fechado o negócio. Anjunho se aproxima e diz que Kilo é um vigarista velho e não vale a pena fazer negócios com ele. Anjunho, percebendo que Zero tem vagado pela floresta por muito tempo, o convida a passar a noite em sua tenda, oferecendo comida e um lugar para ficar. Além disso, ele afirma que o que Zero queria comprar não vale um centavo e que, ao anoitecer, ele preparará tudo para ele. Zero o encara sem emoção e pensa que esse cara. Ele não parece um trapaceiro e, mesmo que fosse, agora Zero não tem medo dele. Ele concorda em ir com Han Junho, e eles seguem para a tenda que ele mencionou. Depois de algum tempo na tenda, Han Junho apresenta Zero à sua esposa, cujo nome é In. Ela coloca a comida na mesa e diz que tudo é feito em casa, mas não sabe se ele vai gostar. Além disso, ela convida Zero a comer e a passar a noite com eles. Zero olha para toda a comida que In preparou com apetite e pergunta se realmente pode fazer isso. Ele devora a comida feliz, seus pontos de vida são restaurados, e ele comenta que a comida é deliciosa e que eles são pessoas incríveis. Han Junho também come com ele e diz que Zero pode se servir de tudo que está ali. Após algum tempo, depois de comer, Zero observa que Han Junho tem uma excelente arma e supõe que ele já serviu no exército. Han Junho segura a arma em suas mãos e confirma que é verdade, afirmando que essa arma o protegeu por muitos anos. Zero olha a arma com interesse e comenta que é impressionante como ele conseguiu mantê-la em excelente estado. Han Junho suspira e diz que agora está muito velho e não acha que precisará mais dela, afinal sua terra natal se uniu a uma superpotência. Como um estrangeiro,
Ele nunca entendeu os conceitos impostos pelas 6 nações e pela organização Embrio, mas não quer mais guerras. Enquanto lava os pratos, ele comenta que prefere a vida calma e tranquila que tem agora. Já é tarde, e Han Júnior diz que Zero pode passar a noite com eles e pela manhã seguir seu caminho. Na manhã seguinte, Han Júnior pergunta se ele realmente vai partir tão cedo. Eles estão ao lado de um carro, no qual está o garoto que tentou roubar Zero, e ele responde que é hora de ir, agradecendo pela hospitalidade. Olhando para o garoto, Zero pergunta se ele é o filho de Han Júnior. Han Júnior nega e diz que ele é seu sobrinho, cujos pais morreram na guerra. Como o sobrinho chegou tarde na noite anterior, ele o mandou dormir no carro. Zero sorri e comenta que o garoto é bem enérgico e que Han Júnior deve cuidar bem dele. Zero se despede, acena com a mão e diz que é muito grato por tudo, esperando que o destino os reúna novamente. Han Júnior responde, desejando-lhe uma boa viagem e dizendo que, da próxima vez, eles devem beber uma garrafa juntos. Ele fuma seu cachimbo enquanto observa Zero partir, ao lado de sua esposa e de Kilo, o vigarista. Após um tempo, 2 carros chegam ao acampamento, e um dos soldados diz que este é o único acampamento num raio de 50 quilômetros, então Zero definitivamente esteve por ali. O número 1 distrai Kilo e Han Júnior enquanto eles carregam caixas, mostra-lhes uma foto de Zero e pergunta se o viram. Repetindo a pergunta, Han Júnior, com uma expressão desagradada, responde que não o viram. O número 1 se afasta e comenta que aparentemente seguiram na direção errada e precisam partir. Enquanto isso, o garoto treme de medo, e o número 1 levanta a mão, ordenando que o revistem. Eles encontram uma arma com o garoto, e o número 1, com uma expressão séria, afirma que essa é a arma que Zero roubou do esquadrão Night Owl. Se Zero não veio para este acampamento, como o garoto conseguiu essa arma? Apontando a arma para ele, o número 1 exige que o garoto conte tudo o que sabe, ameaçando que, se ele não falar, todos no acampamento morrerão. Kilo, com as mãos levantadas e uma expressão de súplica, pergunta como Han Júnior poderia não ter visto Zero se o escondeu na tenda. Ele insiste que deveriam contar tudo, pois ninguém quer problemas. O número 1 redireciona a arma para Kilo e ordena que ele revele todas as informações, advertindo-o a não negar nada. Kilo fechou os olhos, permaneceu em silêncio por um momento e, em seguida, apontou o dedo em direção à floresta. O número 1 sorriu satisfeito e disse que deveria ter contado tudo desde o início, mas escolheram enganá-lo, e agora terão que pagar por isso. Um tiro ecoou no acampamento, um som tão intenso que até os pássaros voaram assustados. Depois de algum tempo na floresta, Zero está sentado em uma rocha, olhando ansioso para baixo e sentindo que há algo estranho, a ponto de seu olho tremer. Ele começa a vasculhar sua mochila e pensa que alguém pode ter mexido nela. Dentro dela estava todo o equipamento da organização Embrio, e, se ao menos algo ficou para trás no acampamento, eles estarão em apuros. Ele conta que deveriam haver 11 armas na mochila, o que é verdade, e 300 balas. Com horror, ele percebe que só tem 10 pistolas, uma está faltando. Agora ele entende por que o sobrinho de Una estava agindo de forma estranha, pois ele pegou uma de suas armas. Algum tempo depois, Zero retorna ao acampamento e vê tudo coberto de sangue, com corpos espalhados por todo lado. Ele olha horrorizado, fecha o punho e percebe que provavelmente chegou tarde demais. Nota que Kilo está tocando sua perna e lhe diz que havia um destacamento da organização Embrio ali, mas eles não o entregaram e, por isso, mataram todos. Ele o observa com lágrimas nos olhos e pede, em nome de Una e sua hospitalidade, que vingue todos. Zero fecha os olhos e fica em silêncio por um tempo, até ouvir uma voz que o alerta a não confiar em Kilo, pois ele entregou Una. No entanto, seu tio não revelou até o último momento para onde ia. Zero se aproxima do corpo e fica surpreso ao ver que ele está apontando na direção oposta de onde pretendia ir. Ele o cobre com seu casaco, e Kilo, com remorso, diz que pode explicar tudo. Zero fica de pé sobre ele, arma em punho, e diz com raiva que Júnior não o entregou até a morte. Um rapaz que ele conhecia há menos de 2 dias. Esse, sim, era um homem de verdade, que morreu por causa de um covarde como ele. Aponta a arma seriamente e afirma que Kilo pode se desculpar no outro mundo. Após o disparo, Zero entra na tenda e pensa que o caminho indicado por Júnior leva a lugar nenhum,
o que significa que o destacamento da organização Embryo logo seguirá na direção oposta. Então, ele decide preparar uma emboscada ali. De repente, ele nota uma notificação do sistema informando que ele ativou uma missão de classe Vingança, com a tarefa de destruir o destacamento de amostra, pelo qual receberá 15.000 pontos de experiência. Ele olha para a arma e pergunta se ela realmente quer vingar tanto seus amigos. Zero espalha todas as suas armas e as modifica. A mensagem do sistema indica que ele agora tem uma arma chamada Lâmina Branca Modificada, com atributos de dano entre 66 e 69, uma cadência de 1.1 tiro por segundo, capacidade de 10 tiros para um alcance de 150 metros e energia de 37. Ela oferece mais 2 pontos de agilidade, mede 0,86 metros e pesa 3,76 kg. Seu efeito adicional é a precisão, com trajetória de projétil estável e baixa resistência ao vento. A arma possui munição de penetração modificada, que pode usar calibre de atirador e tem maior poder de penetração, além de uma sede intensa de vingança. Zero sai da tenda com a arma e declara que fará todos os seus inimigos se arrependerem. Depois de algum tempo, 2 veículos blindados estão descendo pela estrada, e Zero os observa de uma encosta. Número 1 olha pela janela e comenta que, se ele não está aqui, deve estar na outra direção, e quer ver até onde ele pode correr. Um tiro é ouvido, e número 1 pergunta ao motorista o que aconteceu. Ele responde preocupado que provavelmente o pneu furou. Número 1, com um olhar sério, questiona como um pneu de baixa pressão poderia explodir e conclui que provavelmente foi um ataque de sniper. Ele ordena que todos se abaixem e sigam atrás dos veículos blindados, e assim, eles se aproximam do alvo e precisam se transferir para os jipes. Zero se posiciona atrás de uma árvore, observando com um olhar satisfeito enquanto o transporte se afasta, pensando que, embora estejam usando a estratégia certa, é fácil de prever. Ele ataca os veículos blindados, e uma explosão acontece. Vários soldados são eliminados, e então ele tenta acertar o restante. Número 1 desvia dos tiros e grita para que o atirador se revele. Ele fica surpreso ao ver um homem armado em sua frente e pergunta se ele é Zero, algo que parece impossível, já que ele sempre foi considerado fraco. Como conseguiu destruir um esquadrão inteiro de espécimes? Ele olha para Zero com horror e diz que não consegue acreditar. Zero, com um sorriso satisfeito, diz que já ouviu essa frase antes, mas que o homem que a disse agora está debaixo da terra. De repente, uma voz soa pelo rádio. É o chefe, que diz para ele parar, pois ele é o líder da organização Embryo, e se Zero voltar, ele garante que suas memórias serão preservadas, ele receberá uma alta patente e não será mais um espécime. Zero olha para o rádio e pergunta por que ele acha que ele trabalharia para eles. A resposta é que a organização já se expandiu por todo o mundo, está fazendo grandes coisas, e trabalhar para ele seria algo natural. Mas, se ele recusar, o mundo não será grande o bastante para ele, tampouco seguro. Zero sorri de canto, e então, com o rosto sério, diz que vai destruir todos eles. Ele dispara contra o primeiro, e o sistema indica que ele eliminou o primeiro espécime Valk, ganhando 900 pontos de experiência por isso. Ao completar a vingança, ele ganha mais 15.000 pontos. Zero pensa que sua força atual é insignificante comparada à organização Embryo, então ele terá que confiar em seu conhecimento e se aliar a uma força capaz de enfrentar toda a organização. Ele sai, deixando a arma ao lado de um túmulo com uma coroa de flores e pensa que seu próximo destino é o Império Estrela do Dragão. Após algum tempo, no trem, Zero está em um vagão com galinhas, olhando para a interface do sistema, e reflete que, além da organização Embryo, existem apenas 6 nações que possuem conhecimentos avançados, o que significa que se aliar a elas é essencial para completar sua missão. O sistema indica que ele iniciou relações de facção com a organização Embryo, mas a boa vontade deles com ele diminuiu em 1.000 unidades, e agora eles o odeiam e o consideram um desertor. Ele recebe uma missão de classe A chamada A Queda da Organização Embryo, e o sistema informa que essa será uma missão longa, cuja recompensa dependerá de seu progresso na destruição da organização, seja direta ou indiretamente. Seu progresso atual é de 0%. Ele olha, intrigado, para outra mensagem que diz que a liberdade não tem preço, e ele conseguiu escapar da morte, recebendo a liberdade em troca. No entanto, a organização Embryo não tolera deserção, e já colocaram uma generosa recompensa por sua cabeça,
o que significa que ele enfrentará uma perseguição sem fim. Uma nota indica que ele pode continuar evoluindo a qualquer momento. Zero pensa que, como a organização Embryo está sempre em expansão e desenvolvimento, ele precisa destruir pelo menos 20% da organização para completar a tarefa. Ele acredita que pode lidar com isso sozinho, mas aceita a missão e a considera sua principal prioridade no momento. Na capital ocidental do Império Estrela do Dragão, ele atravessa uma ponte e reflete que a organização Embryo está agora à sua procura, e o Império provavelmente já recebeu informações sobre ele. Ele vê soldados inspecionando as pessoas ao redor e percebe que provavelmente não conseguirá passar pelo posto de controle. Ele fecha os olhos, com um sorriso no rosto, pensa que isso não vai detê-lo de qualquer forma. Há uma árvore crescendo à beira do rio, com um carro estacionado ao lado. Zero se lembra de que os jogadores da lista vermelha, que eram procurados pelo seu povo em uma vida passada, não conseguiam passar pelo posto de controle. Um homem de chapéu está sentado junto à árvore, fumando. E Zero pensa que eles não poderiam fazer isso até encontrar o NPC escondido responsável pelo contrabando, pagar-lhe algum dinheiro, e assim ele os levaria até a cidade. Zero para na frente dele, joga uma mochila com armas e diz que deve levá-lo até a cidade, e ele pagará com isso. O homem o encara em silêncio por um momento, depois vai até o carro e diz para ele entrar. Na cidade, Zero se lembra que o Império Estrela do Dragão é um dos 6 planetas da nação Aquamarina e que, na guerra anterior, a organização Embryo assinou um tratado secreto com a nação beligerante Estrela do Dragão, organizando vários ataques terroristas em seu território. Assim, o Império perdeu sua posição entre as 6 nações e iniciou uma rivalidade com a organização Embryo. Esse lugar não mudou nada. E se for atravessar o quarteirão e mais 2 quilômetros a leste, no fim da estrada encontrará uma oficina discreta. É um ponto de trama oculto, e ele sabe disso pelos arquivos de outras pessoas em sua vida passada. Ele olha ao redor e pensa que agora não tem rivais, então pode se adiantar a qualquer um. Na vida passada, não teve essa chance, mas desta vez ele não vai perdê-la. Ele entra e vê 2 homens idosos sentados à mesa, pensando que um deles é quem procura. Eles seguram pedras nas mãos com expressões de fúria e estão prestes a colocá-las no tabuleiro. Zero os observa surpreso, pensando que as peças pretas estão confrontando as brancas com intensidade, como se fosse uma batalha tensa. De repente, ele percebe que estão apenas jogando gol e pergunta por que estão fazendo tanto barulho por causa disso. Uma voz feminina o chama, e ele vê uma garota se aproximando com uma chave na mão, perguntando se precisa de algo consertado. Ele a observa e pensa que nunca a viu antes, questionando o que ela está fazendo ali. Ele se desculpa e pergunta se estão aceitando pessoas como aprendizes. Ela o olha satisfeita e responde que sim, estão aceitando aprendizes. Ela segura sua mão e diz que deveriam entrar, pois ficar do lado de fora pode deixá-lo resfriado. Ele a olha confuso e pergunta se é isso o que significa insolação no dialeto deles. Ela entrega um dispositivo quebrado e diz que esse terminal móvel está com defeito há muito tempo, e, se ele conseguir consertá-lo, pode ficar por ali. Ele concorda, mas é interrompido por um dos idosos, que pergunta por que ele está se candidatando como aprendiz. Zero fica um pouco assustado e pensa que precisa se acalmar e se recompor, já que o homem não deveria saber quem ele realmente é. Ele responde que está apenas procurando por um emprego, e só isso. Ela segura seu ombro e diz ao avô para não criar problemas desnecessários, pois é evidente que ele está só procurando um emprego, e finalmente conseguiram um aprendiz, então ele não deveria assustá-lo, já que ela já tem muito trabalho. O velho joga as pedras na tigela, levanta-se e diz que ele é o dono da oficina, e que, para trabalhar ali, Zero deve passar em seu teste. Zero pergunta qual teste ele deseja que faça, e o proprietário o olha contente, dizendo que pelo menos ele não é um covarde e agora deve escutar com atenção. Ele aponta o dedo para outro homem e diz que precisa fazer uma prótese mecânica para ele em 3 horas, e, se ele gostar do resultado, Zero poderá ficar. Zero olha para o dono, intrigado, e pergunta por que está sendo envolvido nisso. O homem pensa que parece já tê-lo visto antes. A garota diz em voz alta e com uma expressão de desagrado que apenas planejar o desenho pode levar várias horas, e não é possível fazer isso em 3 horas. O dono diz para Lucia não interferir, pois ele deve escolher algo digno se quer trabalhar ali. Se já está recuando,
Então é melhor sair antes que seja tarde demais. Zero dá um sorriso de canto, fica em silêncio por um momento e diz que consegue fazer. Len diz que ele é louco, pois é impossível. Na oficina, ela segura alguns papéis e pergunta se ele pode contar o plano para que possam fazer o desenho juntos e economizar tempo. Zero vasculha as caixas e diz que não precisa disso, pois já pensou em tudo. Ela o observa surpresa e pergunta se ele realmente conseguiu pensar nisso em 2 minutos. O dono ajeita o boné, aproxima-se deles e diz que ele deveria parar de se gabar, pois pensar num desenho em 2 minutos é irreal até para um mecânico profissional. Como ele vai conseguir lidar com isso? Então, Zero o encara com um olhar satisfeito e diz que ele verá tudo por si mesmo. O dono reflete seriamente sobre o que ele poderia ter pensado. Observa Zero construir a prótese e nota que já está começando a tomar forma, e que não há um único elemento desnecessário. Será que ele realmente pensou em tudo isso de cabeça? Ele se apoia na mesa com os componentes e diz que isso não pode ser real. Lucian afirma que já sabia que ele fez isso de propósito. Zero reúne todos os componentes, mostra a prótese finalizada e anuncia que terminou. Todos o olham surpresos, e o dono pergunta se ele realmente conseguiu fazer isso. Lu encobre a boca com as mãos e diz que ele fez tudo em apenas 2 horas e meia. É incrível. O homem tira a camisa, e Zero o ajuda a experimentar a prótese. Ele pressiona o punho no queixo e pergunta como está. O homem fecha o punho surpreso e diz que a prótese parece uma mão real, é tão suave que nem mesmo machuca a pele. Ele realmente gostou. Zero cruza os braços e diz que, se ele gostou, pode ficar com ela. O homem veste-se, agradece e diz que lhe deve essa. O dono, com expressão de desagrado, diz em voz alta que aqueles eram os materiais dele e que, portanto, o homem deve a ele. E também que Zero nem pediu permissão. Zero o encara com um olhar satisfeito e pergunta se ele agora está convencido de que é qualificado o bastante para ficar ali. O dono se afasta e diz que ele pode ficar e veremos quanto tempo vai durar. Zero o observa com um sorriso e pensa que agora tem um lugar para morar e que, mais cedo ou mais tarde, conseguirá os desenhos mecânicos. O homem acena para o dono e diz que se verão na próxima vez, pois precisa ir. O dono, com um olhar insatisfeito, ordena que ele vá embora e nunca mais volte. Zero fecha os olhos e pensa que ali poderá aumentar seu nível rapidamente e finalmente descansar. O homem se aproxima do carro, e o motorista abre a porta para ele, dizendo que finalmente voltou. Ele lhe entrega o telefone e informa que há uma ligação no carro. O homem ordena que informem a inteligência de que o procurado Zero infiltrou-se na capital ocidental. Na sede de defesa estratégica do território Estrela Dragão, 13ª Divisão, um homem e uma mulher descem o elevador, e ele diz que Zero se infiltrou na capital ocidental em busca de refúgio. Ele é um desertor procurado pela organização Embrio, e há uma recompensa de $150.000 por sua cabeça, o que significa que ele é um gênio ou extremamente habilidoso, e a ameaça que representa não pode ser subestimada. Ela fica surpresa e diz que já receberam instruções para agir com cautela. Ele responde que, então, ela deve estar preparada para qualquer desfecho e garantir proteção ao informante, escondendo sua presença na capital ocidental dos espiões da organização Embrio. Eles avançam pelo prédio, e ele ordena ao grupo de monitoramento de rede que intercepte qualquer mensagem que mencione o paradeiro de Zero, pois não podem permitir que a informação sobre ele vaze. Um operador sentado ao computador diz que entende. Claudum, 7ª Divisão Arismo Leopard, o chefe da zona GRY do Distrito 7, está em uma cadeira segurando um charuto nas mãos e pergunta quem ele é e por que está atrás dele. Zero segura uma arma, com 2 homens posicionados atrás dele, e diz que não importa quem ele é, mas acredita que eles não se importariam em trabalhar com ele. Um dos homens aponta uma arma para Zero, enquanto o outro segura o cinto, e pergunta quando ele conseguiu roubar sua arma. Zero desmonta a arma e comenta que o comércio de armas é bastante lucrativo atualmente. Ele ergue a mão na altura da cabeça, com um olhar sério, e diz que pode ajudar a reduzir os custos deles. Em troca, pedirá apenas uma taxa pequena. O chefe Leopard traga o charuto com um olhar desconfiado e pergunta se ele realmente consegue fabricar armas. Coloca o charuto de lado e questiona qual tipo de cooperação ele tem em mente. Zero cruza os braços e responde que depois passará uma lista e que só precisarão de materiais e peças, pois ele se encarregará da fabricação e montagem,
trabalhando apenas 2 horas por dia no local. Ele dobra o braço e diz que eles lhe devem $230 por cada arma, e que poderá levar qualquer sucata mecânica que quiser. Leopard, com um olhar sério, afirma que todos os materiais ali pertencem a ele e que só pode pagar $150. Zero sai com um olhar satisfeito, enquanto eles o observam com confusão. No entanto, Leopardo chama de volta e diz que concorda com o preço. Zero levanta a mão e diz que eles devem preparar o equipamento e os materiais, pois ele retornará no dia seguinte. Por enquanto, ele irá ao depósito. Mais tarde, no depósito, Zero revira o lixo e pensa que a produção de mecanismos custa muito e que o salário da oficina não será suficiente para ele, embora agora ele não precise se preocupar com dinheiro. A 13ª Divisão facilmente deduzirá que ele trabalha para Leopard para ganhar dinheiro extra e, sabendo o quão habilidoso ele é como mecânico, eventualmente irão atrás dele. Algum tempo depois, na oficina, Lucian segura um prato de comida e pergunta onde ele tinha se metido. Zero, com uma mochila nas costas, responde que estava vasculhando o depósito. Ela, com um olhar preocupado, diz que aquele é um lugar perigoso e que é melhor ele não ir lá com frequência. Ele concorda com ela e sai. Lucian o chama, dizendo para ele lavar as mãos e descer para comer. Após lavar as mãos, ele desce as escadas pensando que a missão para chegar ao nível 20 requer o domínio de 5 bases mecânicas, mas ele ainda não possui uma base de armas e um livro básico de materiais. No entanto, o avô de Lan tem a coleção completa, e ele precisa encontrar uma maneira de conseguir isso. Len está sentada à mesa, enquanto o dono empurra sua cadeira para trás. Zero pergunta se pode pegar emprestados livros sobre mecânica. O dono, segurando os AX, responde que nem pense nisso, pois ele não tem livros para emprestar. Zero, alegremente, pega a comida com os AX e diz que ele não deve ser tão mesquinho, e que deveria pensar nisso como um investimento na juventude e no treinamento de um futuro empregado. O dono, com um olhar insatisfeito, empurra o prato para longe e comenta que ele é mais atrevido do que imaginava, mas que não vai ceder de qualquer forma. Len, segurando os livros nas mãos, aproxima-se de Zero e diz que seu avô está apenas brincando e que não há nada de especial nisso, então ele pode pegá-los. O dono a olha com um semblante irritado e pergunta alto de quem ela é neta. Zero sorri e a olha com um ar de satisfação, agradecendo. O sistema pergunta se ele deseja investir um ponto de potencial para aprender a base de armas e o livro de materiais básicos. Ele aceita, e o sistema informa que ele aprendeu 5 bases mecânicas da árvore de armas. Ele adquiriu novas habilidades de limpeza básica e reinicialização, além de ganhar um novo projeto do robô Ranger. Zero absorve. Absorver todo o conhecimento e pensa que, na luta contra a organização Embrio, usar outras pessoas é uma prática comum, mas o que realmente importa são suas próprias habilidades. Ele fecha o livro e reflete que precisa se preparar, pois o tempo não espera por ninguém. Depois de um tempo, o homem de chapéu está ao lado da oficina e comenta que encontrou o alvo. Lu está sentada no sofá, bocejando, dizendo que está muito calor e que as coisas não estão indo nada bem hoje. Ela já está quase adormecendo. Com as mãos apoiadas sobre as pernas, pergunta, confusa, o que Zero está fazendo ali. Ele mexe em uma chave inglesa e responde que decidiu fazer o trabalho por diversão. Ela, surpresa, comenta que não esperava que ele fosse tão esforçado, agora faz sentido ele ser tão habilidoso. Um homem de terno e maleta chega à entrada e pergunta se veio para a oficina certa. Lu comenta que tinha acabado de dizer que não havia ninguém lá e que, de repente, começaram a aparecer clientes. Ela corre até ele e pergunta o que ele precisa. Com um olhar sério, o homem diz que seu carro quebrou no cruzamento. Ela responde que não é problema e que pode consertá-lo. Ele olha em volta da oficina, fixa o olhar em Zero e pergunta por que o rapaz à mesa não faz o serviço, comentando que o motor está muito sujo. Zero observa que o homem tem uma postura forte e estável e deve ser bem treinado. Lu cruza os braços e, com expressão contrariada, pergunta por que ele acredita em estereótipos, questionando se ela parece o tipo de pessoa que tem medo de sujar as mãos. Zero apoia a cabeça na mão e diz que ela pode considerar isso uma oportunidade para descansar, que ele cuidará do serviço. Os dois saem da oficina, e o homem indica o carro, perguntando com uma expressão animada por que um rapaz tão jovem trabalha ali. Zero abre o capô do carro e diz que já tem 30 anos.
O homem o encara de forma estranha e fica em silêncio por um tempo. Depois pergunta seu nome. 0. Enquanto usa uma chave inglesa, responde que primeiro deveria mostrar respeito antes de perguntar o nome de alguém. O homem, incrédulo, se cala por um momento e, em seguida, diz que se chama Fon Júnior. 0 comenta que ele tem um bom nome, mas o entendeu mal, pois estava esperando um cigarro. Júnior o encara sem jeito, e 0, agora com um cigarro na boca, diz que ele pode chamá-lo de Chia. Ele segura a cabeça com a mão e pergunta se entendeu corretamente que ele não é dali. Júnior ia dizer algo, mas 0 fecha o capô do carro e informa que o reparo está concluído. Havia um cano hidráulico quebrado, e o custo é 9. Júnior desvia o olhar, concorda e pergunta onde 0 estudou para ser tão capaz. 0 responde que não tem nada a contar, pois é autodidata. Júnior coloca a mão no paletó e pergunta de onde ele é. Com um olhar satisfeito, 0 responde que é do campo, mas não se deve esperar um desconto por isso. Júnior, sem jeito, entrega o dinheiro e 0 comenta que parecia que sua carteira estava no bolso mais profundo que já viu. Ele quase achou que demoraria uma eternidade para tirá-la. 0 observa o carro se afastando, e o telefone de Júnior toca. Júnior relata que a vigilância preliminar mostra que o alvo é um mecânico cujo nível de perigo ainda não foi determinado, mas sabe-se que ele se autodenomina Chia. Perguntam o que ele acha de Chia como pessoa, e Júnior pondera, afirmando que o achou bastante rude. Depois de um tempo, clientes saem da oficina, e Lu agradece a presença deles, desejando-lhes boa sorte. Ela está ao lado da estação de trabalho de 0 e comenta que os clientes continuam a chegar à oficina, e que, se isso continuar assim, eles logo começarão a expandir o negócio. Ela não entende o motivo, mas vários clientes costumam perguntar sobre ele. 0 responde com um sorriso, dizendo que é simplesmente bom no que faz e não tenta empurrar nada para os clientes, então é compreensível que gostem dele. Ela, um pouco sem jeito, comenta que estaria tudo bem, mas todos os que perguntaram sobre ele eram homens. Embaraçada, ela acrescenta que ele não precisa se preocupar com isso, pois não o tratará de forma diferente por causa disso. Ele cospe no chão e diz em voz alta que não é o que ela está pensando. Levantando-se da cadeira, pega suas roupas e comenta que as garotas realmente são malucas nesses tempos. Ele olha para as peças que montou e percebe que o último elemento do Ranger está pronto. Agora só precisa montá-lo. Começa a montar o robô, e o sistema informa que ele criou um Ranger do tipo rastejante e recebe 5.000 pontos de experiência por isso. Seus atributos básicos são armadura de 800, defesa de 18, engenharia com energia de nível 58 e uma velocidade máxima de 23 km por hora. Sua altura é de 1,18 m e pesa 65 kg. Observando o robô totalmente montado, 0 cruza os braços e diz que ficou muito bom, nomeando-o de Ranger versão 1. Ele nota que recebeu uma nova missão do sistema, de nível A. Nas notas, está indicado que algumas pessoas estão atrás dele por uma recompensa. Ele não pode vê-las, mas elas têm intenções hostis. Por outro lado, certas instituições aguardam sua apresentação. O objetivo da missão é escapar da perseguição, com uma recompensa de 10.000 pontos de experiência e uma carta de melhoria de habilidade em nível básico como recompensa adicional. 0 olha a mensagem e pensa se a nova missão realmente o obriga a fugir, mas se pergunta como pode estar sendo perseguido se a capital ocidental é fortemente protegida. Será que isso é um plano da 13ª Divisão para avaliar sua força? Ele aceita a missão e decide que deve tentar completá-la. Depois de algum tempo, 0 está com um carrinho e diz que precisa ir a algum lugar e tirará o dia de folga. Ela concorda, mas percebe que ele está com uma expressão muito séria e oferece ajuda caso ele tenha algum problema. Ele calmamente responde que está tudo bem e que ela não precisa se preocupar. Próximo ao carro, 2 caras discutem, e um deles pergunta como alguém tão comum pode valer 1 milhão. 2 agentes estão dentro do carro, e um deles informa que a equipe de perseguição está atrás do alvo, que se dirige ao Ferro Velho. Após algum tempo, no Ferro Velho, 0 caminha com o carrinho e pensa que, se lutarem na cidade, podem machucar pessoas inocentes, então será melhor ali. Há alguns prédios quebrados isolados no Ferro Velho, e 0 se aproxima do Leopardo, dizendo que veio buscar materiais. O Leopardo pergunta se ele quer se juntar a ele para uma refeição, pois está quase na hora do jantar. 0 concorda,
e o Leopardo o olha com sarcasmo, ficando em silêncio por um tempo. Ele comenta que gastou muito dinheiro para descobrir de onde Zero veio, mas não esperava que fosse um simples andarilho recém-chegado na capital. Zero leva a comida aos lábios com os hashis e pergunta se nunca ocorreu ao Leopardo que sua fonte pode estar mentindo. O Leopardo enche uma caneca com bebida e diz que, para o próprio bem de Zero, é melhor contar tudo o que sabe sobre a fabricação de armas. Sentados à mesa, o Leopardo afirma que espera cooperação ou terá que extrair a informação à força. Zero, confiante, pergunta se ele realmente acredita que pode lidar com ele. O Leopardo segura a caneca e pergunta, com desprezo, o que um simples andarilho poderia fazer contra ele. Zero sugere que talvez a fonte não soubesse tudo sobre ele e sugere que o Leopardo experimente abrir a Darknet para ver quanto oferecem por sua cabeça. Leopardo cruza os braços e pergunta se ele não sabe quantos tolos já tentaram intimidá-lo desse jeito. O último nem merecia ser enterrado. Zero alcança algo dentro da mochila e pergunta se a conversa acaba aqui ou não. Uma arma é apontada para a cabeça de Zero, que ri. Logo, uma parte de um exoesqueleto aparece em seu braço, e ele segura o braço, disparando um tiro que acerta vários inimigos. Leopardo, surpreso, pergunta o que é aquilo que ele está usando, e vários guardas do lado de fora observam enquanto ele grita. Que todos entrem em uma matemática. Eles concordam com ele, e um deles comenta que só há um cara lá dentro, então não é necessário que todos corram para lá. Outro concorda e pergunta o que estão fazendo ali se não conseguem lidar com ele. Eles são arremessados para trás pela explosão, e o Leopardo não entende o que está acontecendo. Zero observa com um olhar satisfeito e pensa que eles são bastante ingênuos. A organização de mercenários civis, a equipe B do esquadrão, chega ao local, e o líder comenta que essa é a capital do Dragão Estelar e que, se não fizerem barulho, tudo será resolvido rapidamente. Zero sai correndo do prédio e se esquiva das balas, escondendo-se atrás de uma cobertura. Um dos soldados observa que há muitos contêineres. O mercenário faz um sinal e ordena que a equipe abra fogo para segurá-lo e se aproximem. Eles avançam e confirmam que entenderam a ordem. Ele corre ao lado da cerca e diz para a equipe B encurralá-lo por trás. Os mercenários comentam que o alvo foi detectado. Zero está cercado e pensa que não deveria ter deixado isso acontecer. Ele estende a mão por trás de um container e revida, saindo da cobertura e tentando evitar ser atingido. Um soldado do Leopardo pergunta de onde esses mercenários vieram e comenta, com desagrado, que aparentemente vieram por causa do rapaz. Zero corre para trás de um container e tira o painel de controle do robô do bolso. Ele se abaixa e pensa que estava preparado para isso. O robô aparece no campo de batalha e começa a disparar contra os mercenários, que olham surpresos. O líder ordena que atirem para destruí-lo. Eles disparam contra o robô, e Zero observa na tela que ele tem apenas 27% de munição restante e é alertado de que um dos sensores está com defeito. O sistema está danificado, e ele é aconselhado a desligar o mecanismo e fazer uma verificação. Zero se posiciona atrás do robô e pensa que ele não vai aguentar muito mais tempo. Ele precisa acabar com eles ali. O líder continua avançando e diz que seu plano funcionou, e eles devem continuar atirando. Leopardo, com um cigarro entre os dentes, comenta que o robô desviou a atenção dos mercenários para si, e eles devem aproveitar o caos para capturá-lo. Zero olha para o controle remoto com uma expressão séria e ativa a autodestruição do robô, dizendo que eles caíram na sua armadilha. Ele se senta atrás de um container e cobre a cabeça para se proteger da explosão iminente. Os mercenários correm em direção ao robô, e um deles comenta que precisam parar porque há algo errado com o robô. O robô sorri de maneira irônica, se despede e explode. Leopardo senta-se ao lado de seu subordinado, observando a situação com horror, e comenta que Zero perdeu completamente a sanidade ao explodir aquilo bem no meio da cidade. Júnior chega ao ferro velho de carro, praguejando, e diz que seus superiores pediram uma operação secreta, mas agora isso estará nas primeiras páginas de todos os jornais, então eles precisam sair dali rapidamente. Um grupo de pessoas se aproxima da entrada, e um deles, com uma arma e uma identificação, anuncia que todos devem ficar parados, pois ele é da 13ª Divisão. Todos precisam colocar as mãos atrás da cabeça e se render imediatamente. Todos ouvem e seguem suas instruções. Leopardo observa da cobertura, lembrando-se do passado, e comenta que Zero não pôde contar a verdade antes.
Ele exige um computador, acessa a Darknet e vê que Zero é procurado pela organização Embrio, com uma recompensa de $1 milhão pela sua cabeça. Ele é um desertor da Embrio e da 13ª Divisão do Dragão Estelar. O Leopardo solta o laptop, horrorizado, e diz que já teve o suficiente dessa loucura. Depois de um tempo, ele caminha algemado, e o soldado ordena que ele ande em silêncio.